No Antigo Egito, as pessoas tinham dinheiro quase que infinito. Ouro, rubis, esmeraldas. Mas o tesouro mais importante para eles era o seu like agora mesmo. Deixa aí. Enfim. Teve que corrigir muito o trabalho dele, Marcelo? Tipo assim, falava, ô Dan, que cagada tu fez aqui, faz direito, seu burro. Você parece burro! Ei, mas é burro! Jamais, cara. Geralmente era o Dan que salvava, cara. Tá louco, o Dan é um querido, né? Profissional da competência incrível, Rogerinho. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque, tipo, eu sempre tive muitos amigos que fizeram quadrinho e tal, e a gente sempre tem uma visão, olhando de fora, do que daria pra melhorar, né? Normal. Tipo assim, porque esse projeto, querendo ou não, o cara do roteiro é o dono do projeto, né? O dono, tipo, ele tá querendo idealizar o roteiro dele. Tá. Cara, como é que vocês lidaram com isso, assim, de tipo, de dar liberdade ou não? Ou às vezes, daqui a pouco o Dan fazer uma parada e tu fala, mas não era isso que eu tava imaginando, ou deixou mais livre, como é que funcionou isso aí? Aí eu ia deixar primeiro pro Rino aí, que depois eu falo mal do Dan aqui. Boa. Se o Rino teve problema com... É Dan também, do artista, né, Rino? Então, meu artista também chama Dan, o Dan Borges. É que tem um ponto antes de entrar nessa parte, que existem diferentes modelos de roteiro. E aí o roteirista, que na teoria o dono da história, né? O dono da história é o cara que tá escrevendo ela, é o cara que idealizou ela. A forma que esse cara vai querer passar esse filho para um próximo pai, que seria o desenhista, o artista, depende da forma que esse cara quer passar, né? Por exemplo, tem aquela história de roteiro modelo Marvel, né? Modelo Stan Lee, que era só escrever o que acontecia naquela edição de 22 páginas e o desenhista se virava e colocava o que ele queria dentro daquela ideia que o Stan Lee passava para ter naquela edição. Aí o Stan Lee depois entrava só para preencher texto e balão, e a arte era do artista mesmo, do desenhista. Então ele era realmente um co-criador ali. Basicamente os dois criaram uma coisa só. Tem o estilo de roteiro que você passa a sua ideia por página, coloca as falas e tudo mais, e o desenhista vai ajeitando ali da melhor forma, vai decupando da melhor forma, né? Se o artista acha que dá pra colocar isso em 3, 4, 5, 6 quadros, aí vai dar liberdade que o roteirista dá. E tem aquela máxima do roteirista estilo Alan Moore, que o cara detalha até o fundo, cada quadro, né? Da parede, o quadro, o que tá dentro do quadro, da parede daquele quarto, e assim, o cara não permite que o artista altere nada, Estilo né? Tolkien, né? Quase um Tolkien da vida. Exato aí. Tipo isso, o cara não permite que o artista mude nada, uma palavra do que ele escreveu no roteiro. Então tem vários modelos de lidar, né, com a criação do quadrinho. Aí depende muito do roteirista. Aqui é o primeiro quadrinho do Marcelo também, né? Ele ainda não tem o full power ditador dele ainda, ele não sabe ainda muito bem como cagar na cabeça do Dan sem perder a amizade. Então por isso que ele não deve ter reclamado tanto nessa primeira vez, né, Marcelo? Não, pô, no meu caso, assim, eu fazia... às vezes, no começo eu achava que era muito chato com o Dan, porque eu ligava muito pra ele, tipo, quando ele mandava as páginas. Bah, chato pra caralho, então tu era. Era muito chato pra caralho se tu ficava ligando pra ele. Cala a boca, tu é muito chato! Ligava como? Ligava pelo zap? Ligava... Não, no Discord. Eu ligava pro Dan e aí, pá, cara. Chato. Chato pra caralho. Meia-noite, me acordava. Nossa, cara. Eu não estou suportando mais. Não, aí eu comentava, tipo, algumas coisas, tipo, a maioria das vezes é que o Dan pegava muitas referências que eu falava no roteiro, né? Então, tipo, às vezes, tipo, eu dava exatamente o que eu queria, e às vezes, quando a gente ia mudar, eu achava, pô, isso aqui não tá legal, acho que tem que mudar a fluidez de uma página. Aí o Dan também chegava com as ideias dele, já que é um cara que trabalhou muito com storyboard, né? Então, e aí no máximo, às vezes era isso, tipo, dava muita referência de filme, ele já pegava na hora também, né? Tipo, alguns enquadramentos e tudo, né? Aí era um papo um pouco mais de cinema, né? E fora isso, a outra coisa que ajudou bastante, ele teve muito das referências, assim, que tem na história, né? Que é uma história meio nostálgica nos 90, então eu não precisava explicar pra ele que era, tipo, uma locadora, porque dependendo eu poderia pegar um desenhista que, tipo, não sabe o que é isso, né? Nunca passou. O que é uma locadora? Eu sou muito novo, nunca vi isso. É tipo um Netflix físico, assim, é um prédio entendi. Netflix que você vai lá, escolhe seu filme e ele te dá uma caixa, aí você vai lá e assiste. É um streaming em caixa. Falando nisso, vocês viram que esse serviço on demand de DVD que a Netflix tinha no passado foi encerrado, tipo, semana passada, né? Sim. Eles ainda mantinham essa merda
merda. Nossa. Por algum motivo. Netmovies, né? Meu Deus. Sei lá o que era. Eu acho muito foda o conceito daquela Blockbuster que ainda está aberta nos Estados Unidos, que tu pode ir lá, fazer teu cadastro, alugar teus filmes, então tem os Blu-rays, os DVDs dos filmes mais recentes e tal, e na saída eles já têm ali uma gaveta de devolução rápida dos filmes, porque a maioria das pessoas que vai lá atualmente só vai pela experiência de fazer o cadastro na videolocadora, pegar o filme e quando sai já bota de volta na gaveta pra não precisar retornar outro dia, entendeu? Virou um passeio de nostalgia, né? Pois é. Isso! É que nem a gente vai na livraria, vai lá, olha, nossa, que legal esse livro, pega a capa, dá uma olhada e depois vai comprar pela internet, né? Compra no site. As livrarias estão fechando tudo. Cara, todo mundo fala de forma nostálgica quanto era legal tu ir na locadora, mas ninguém lembra do parto que era tu ficar escolhendo um filme. Tipo, hoje tu ficou escolhendo um filme do Netflix, tu não consegue escolher porra nenhuma. Era a mesma coisa, só que tu no lugar, olhando pro monte de capa. E a frustração era maior quando o filme era ruim. Não, tipo, era o que tinha na época. Eu não sinto nenhuma saudade disso. Ainda bem que não precisa mais ir no lugar pra pegar, né? Mas aí o que eu me referi, tipo, é por isso. Tipo, o Dan tinha quase as mesmas referências dos lugares, tudo, até a coisa da cidade. Então, tipo, pô, quase não precisa explicar quase nada, assim, pra ele, né? Então, fluiu bastante, sim, nesse tanto de conversa. Mas o pior era essa coisa que eu ligava muito pro Dan. Esse que era o maior problema, assim. Eu fui muito chato com ele. Ah, isso é um problema. Realmente, isso daí é um puta problema que tu revelou aqui. É verdade. Isso aí não se faz. Não se faz. Shame on you! Mas o Marcelo, ele começou a passar pra mim HQ e eu acho que ele não sabia a idade que eu tinha, assim, nem onde eu morava. Ele falava, mas ó, é mais ou menos assim e tal. Eu falei, não, eu sei como é que é uma locadora. Eu tô ligado como que é. Tô ligado. O meu vô me falava. Eu li no livro uma vez como que é uma locadora. Eu li livro sobre isso. Eu estudei isso aí. Mas assim, principalmente essa coisa meio do interior, assim, eu lembro que era pra desenhar uma casinha de vó lá, assim, ele falou, uma casa da avó é mais ou menos assim, foi descrevendo. E eu desenhei bem parecido com a casa da minha avó, assim, fiz uma samambaiazinha, fiz umas estatuazinhas na mesa, uns crochêzinhos, e ele olhou e falou, caraca, é exatamente assim. Eu falei, sim, eu tô ligado. Eu já A minha era igual também. O banheiro. Lá dentro foi lá e botou um vaso, uma pia. Caralho, mano, como é que sabe? Mas essa casinha meio de interior, porque eu também vim de uma região meio interioraninha aqui de São Paulo, não é exatamente interior, mas é próximo. Mas a gente tinha bastante referência parecida. O trabalho meu com o Marcelo foi bem colaborativo, né? Eu tava comentando esses dias. Não foi uma parte industrial, ele passa o texto, eu vou lá e desenho em cima do que ele falou e aprova, não. Foi bem assim, a gente teve respeito pelas partes que compelem um ao outro, tipo, ele é o dono dos personagens da história. Se ele falar que esse fulano aqui vai morrer, se ele falar que esse fulano aqui vai agir de tal maneira, eu vou seguir. Segue. Ele cria a história. Os personagens são dele. Você fala assim, esse cara aqui, ele não faria isso aqui. A história é ele que criou, então vamos no que você criar. A parte visual, ele me consultava muito. Ele falava, cara, o que você acha? Essa cena tá boa? Você acha que tá desenvolvendo legal? Você acha que visto desse ângulo tá da hora? Então a gente tinha... Ele me consultava muito. E a gente criava muito junto, assim, tipo, eu desenhava as coisas às vezes, aí ele via, dependendo de como eu fizesse, mostrava pra ele ia lá e reescrevia o texto, que já tava pronto, mas ele reescrevia as falas pra encaixar no desenho que eu fiz. Então, ia e voltava muito, assim, sabe? A gente fazia junto, em colaboração, um consultando o trabalho do outro. E eu tinha bastante liberdade de mostrar pra ele, falar, isso aqui acho que precisa mais de tempo, vamos jogar esse quadro pra outra página, porque aí vai dar mais surpresa, assim, a gente tinha... Não teve muita briga, essa foi a questão, não teve... Não, queria briga. Não teve, não. Queria briga. Que decepção. Não, ele me conquistou quando ele fala, né, que o Ultimato é uma merda e tudo, isso, nessas coisas aí, ele me conquistou nisso aí, cara. É ruim mesmo. É ruim mesmo, né? Tá certo. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Aí eu fiquei imaginando o Dan desenhando e o Marcelo chegando por trás, pegando a mão dele, que tava pegando a caneta, assim, e tocando aquela música do Ghost. Música do Ghost, eu ia falar da música do Ghost também, pode crer. Foi bem isso aí, cara. Foi criando a história como se fosse um jarro de barro, assim, foi bem bonito, cara. Aí a câmera ia pra lareira depois. Que lindo, cara! Foi legal, a gente pegava essas lives, eu até tava comentando que ele se sentia mal, mas tipo, eu me sentia mal ao contrário, porque às vezes eu tava no expediente ainda, falava assim, vamos mais à noite fazer uma call e a gente termina as páginas junto. Aí eu terminava o expediente e eu falava, vou comer, só dar uma descansadinha, eu marcava com ele, sei lá, umas 7 horas. E aí eu dormia, aí eu acordava às 9 e falava, caraca, será que o Marcelo ainda tá acordado? Eu, Marcelo, você ainda quer ir na call lá? Aí não, vamos lá. Característica essencial, né? Pro artista, né? O artista é
assim. Eu perdi a hora, cara. É esse lance aí de complicar a vida alheia, né? Não respeitar horário. O artista é vagabundo por natureza, né? Não respeitam horários. Mas acabou funcionando. Período criativo do artista. Mas o Marcelo teve paciência, porque eu atrasei bastante página aí. Tipo, tem que mandar, eu esqueci de mandar. Não. Mas ele foi bem paciente, assim. Ainda está sendo. Vocês